ao sol forte de Paranavaí, no Paraná, castigava a plantação de soja ao redor da fazenda do embaixador. Gustavo Lima, com sua inseparável boina e um copo de tereré na mão, caminhava pela varanda, pensativo. Ele estava animado com a nova empreitada, a criação de um time de futebol amador local, o Atlético Clube Paranavaí. A ideia surgiu durante um churrasco com amigos. A paixão pelo futebol sempre foi forte em Gustavo, e ele viu ali uma oportunidade de retribuir o carinho do povo paranaense e, quem sabe, revelar algum talento. O time estava se formando, com garotos da região mostrando garra e habilidade. Mas Gustavo, com sua mente que sempre mira o topo, pensava grande. Imagina só, murmurou para o caseiro, seu João, que ajeitava uma cerca ali perto. O Atlético Clube Paranavaí com um ataque de respeito. Foi então que a ideia, tão ousada quanto um solo de guitarra no meio de uma sofrência, surgiu em sua mente. Por que não? Pensou ele, pegando o celular no bolso. Com os dedos hesitantes, buscou o contato na agenda. Lá estava ele, Neymar Júnior. Os dois se conheciam de alguns eventos e tinham uma relação cordial, regada a churrascos e resenhas. Mas ligar para o craque, um dos maiores jogadores do mundo, para convidá-lo a jogar num time amador no interior do Paraná, era no mínimo inusitado. Respirou fundo e ligou. Chamou uma, duas vezes, até que uma voz, um pouco sonolenta, atendeu do outro lado da linha. Alô? Quem fala? Era o próprio Neymar. Fala, Neymar. É o Gustavo Lima, o embaixador. Houve uma breve pausa. Talvez Neymar processando a informação de que o embaixador estava ligando para ele numa manhã qualquer. E aí, Gustavo? Tudo certo, meu parceiro? Algum lançamento novo bombando aí? Neymar respondeu com um tom jamais animado. Tá tudo beleza por aqui. Os modões estão na boca da galera. Mas te liguei para falar de outra paixão minha que... Você também entende bem. Futebol. Neymar soltou uma risada curiosa. Futebol, lá vem. Vai me convidar para algum rachão na sua fazenda? Quase isso, craque. Tô montando um time aqui no Paraná, o Atlético Clube Paranavaí. A rapaziada tem talento, a torcida tá animada. E eu tava pensando aqui, com a sua experiência, sua visão de jogo. Gustavo fez uma pausa estratégica. Que tal reforçar o nosso ataque? Houve um silêncio do outro lado da linha que pareceu durar uma eternidade. Gustavo até pensou que a ligação tinha caído. Gustavo, você tá falando sério? Neymar perguntou com um tom entre o incrédulo e o divertido. Mais sério que nota de R$3. Imagina só, Neymar Júnior vestindo a camisa do Atlético Clube Paranavaí, jogando um campeonato amador aqui no Paraná. Ia ser histórico, a gente ia botar pra quebrar. E depois do jogo, churrasco na fazenda, moda de viola, o combo completo. Gustavo estava empolgado, pintando um cenário surreal na sua mente. Neymar começou a rir abertamente. Cara, essa foi a melhor proposta que eu recebi na vida. Olha, embaixador, te falar a verdade. Minha rotina de treino, os campeonatos, a correria. Fica meio complicado de encaixar umas partidas no Amador do Paraná. Gustavo não se abateu. Eu entendo, craque, mas pensa bem. Sem pressão, só a alegria de jogar, a energia da torcida local, ia ser um detox do futebol profissional. E a gente ainda ia gravar uns stories pro Instagram, ia viralizar mais que bloqueado. Neymar continuou rindo. Ah, embaixador, você não existe. Olha, agora falando sério, adorei a ideia, de verdade. Quem sabe um dia, numa folga, eu não dou um pulo aí para bater uma bola com vocês. Ia ser demais. Fica o convite, Neymar. As porteiras da Fazenda e do Atlético Clube Paranavaí estão sempre abertas para você. E se precisar de umas aulas de viola para relaxar entre um gol e outro, é só falar.
Gustavo respondeu, já vendo a cena na sua cabeça. A ligação terminou com muitas risadas e a promessa vaga de um futuro rachão paranaense com a presença ilustre de Neymar Júnior. Gustavo Lima sabia que a probabilidade de ver o craque jogando no Atlético Clube Paranavaí era mínima, mas a ousadia da ligação e a reação divertida de Neymar já tinham tornado a história memorável. E quem sabe, um dia, o improvável não aconteceria. No mundo do futebol e da música, afinal, tudo é possível. Seu João, que tinha ouvido pedaços da conversa, balançou a cabeça, sorrindo. É isso aí, embaixador. Sonhar não custa nada. E se o Neymar não vier, a gente tem o seu João aqui, que ainda dá uns passes de mestre. Gustavo riu e deu um tapa nas costas do caseiro. É verdade, seu João. Com você no ataque, o Atlético Clube Paranavaí já tem um craque de respeito. E assim, com a ousadia de um sonho e uma boa dose de humor, o embaixador continuou a construir sua história no futebol amador do Paraná, o retorno inesperado e o dilema do craque A, ligação de Gustavo Lima para Neymar, se tornou uma lenda local em Paranavaí. A história, contada entre um gole de tereré e outro, virou piada e orgulho para os moradores que sonhavam em ver o craque do futebol mundial pisando no gramado do Atlético Clube Paranavaí. O próprio Neymar, em algumas entrevistas descontraídas, chegou a mencionar o convite maluco do embaixador, sempre com um sorriso. Os meses se passaram. O Atlético Clube Paranavaí estava se consolidando, com o time ganhando alguns campeonatos amadores da região. Gustavo, sempre presente quando a agenda permitia, era o maior incentivador. Enquanto isso, no cenário do futebol mundial, Neymar vivia um momento de transição em sua carreira, com a iminência de deixar seu clube europeu. Foi então que, em uma tarde ensolarada na fazenda em Paranavaí, o celular de Gustavo tocou. Era um número desconhecido, mas com prefixo internacional. Ele atendeu, curioso. Alô, embaixador? É o Neymar aqui. Gustavo quase deixou o tereré cair. Neymar! E aí, craque? Alguma novidade no futebol europeu? Já cansou da Champions League e vai vir para o Paranaense? Neymar riu, um riso um pouco mais contido que o habitual. Então, Gustavo, é sobre isso que eu queria falar. Minha situação aqui está meio complicada. Tô pensando nos próximos passos da minha carreira e lembrei daquele seu convite. Gustavo sentou-se prestando atenção. Ué, tá pensando em vir pro Atlético Clube Paranavaí? Rapaz, a camisa 10 já tá guardada, mas você vai ter que suar para segurar a vaga. A molecada aqui é boa. Neymar hesitou. Não é bem isso, Gustavo. É que, bom, a verdade é que eu estou de saída daqui e estou avaliando algumas propostas. Mas a ideia de jogar sem tanta pressão, só pela alegria, me pegou de um jeito que você não faz ideia. Ele continuou. Eu sei que é loucura, mas e se eu desse uma palhinha no seu time? Não por uma temporada inteira, claro, mas talvez um jogo beneficente. Ou talvez, se eu tiver uns dias de folga, ir aí só para treinar com a rapaziada, conhecer o projeto, seria um respiro para mim. Gustavo ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Neymar Júnior, de fato, estava considerando a ideia de ir para Paranavaí. Não para um contrato milionário, mas pela essência do futebol amador, pela paixão, pelo churrasco e pela moda de viola. Neymar, você não está brincando comigo, né? Gustavo perguntou com a voz embargada pela empolgação. Se você vier, Paranavaí para. O Paraná para. O Brasil para. Vai ser a maior história que o futebol amador já viu. Neymar riu. Eu sei, embaixador. Por isso é um dilema. Meus empresários iam me internar. Mas a cabeça da gente às vezes pede umas loucuras, né? Deixa eu resolver umas coisas por aqui e a gente volta a conversar. Mas o convite está seríssimo dessa vez. A ligação terminou com Gustavo Lima em estado de euforia. Ele ligou imediatamente para seu empresário Andressa Suíta e até mesmo para o seu João, o caseiro.
A fazenda virou um alvoroço de planejamento e sonhos. O Atlético Clube Paranavaí estava prestes a entrar para a história, não apenas do futebol amador, mas talvez do esporte mundial. A chegada improvável e a loucura em Paranavaí. Gustavo Lima mal conseguiu dormir nas semanas seguintes. Cada notificação no celular o fazia pular. Enquanto isso, a notícia, inicialmente boato, da possível vinda de Neymar Júnior para um jogo do Atlético Clube Paranavaí vazou, e o pacato interior do Paraná virou um epicentro de frenesi. Jornalistas locais e nacionais começaram a ligar, tentando confirmar a história, que parecia surreal demais para ser verdade. Em Paris, o staff de Neymar estava em polvorosa. A ideia de o craque, no auge das negociações com os maiores clubes do mundo, cogitar um rachão no Paraná era um pesadelo de relações públicas. Mas Neymar, conhecido por suas decisões impulsivas e seu apreço pela autenticidade, estava irredutível. Ele queria aquele respiro, a alegria genuína de jogar bola longe dos holofotes sufocantes do futebol profissional. Finalmente, a confirmação veio através de um vídeo divertido postado nas redes sociais de Gustavo Lima. Nele, Neymar, com um sorriso maroto, dizia: "E aí, embaixador, preparado? Convite aceito. Tô chegando para bater uma bola com a rapaziada do Atlético Clube Paranavaí. Mas ó, Gustavo, sem sofrência no vestiário, hein? E vê se prepara um churrasco de responsa, que a fome aqui é grande." A internet explodiu. A notícia era real. Paranavaí se preparou para receber seu visitante mais ilustre. A prefeitura, em parceria com a equipe de Gustavo, organizou a segurança e a logística. O campinho de futebol do Atlético Clube Paranavaí, antes modesto, ganhou arquibancadas provisórias e até um telão. Ingressos simbólicos foram distribuídos à comunidade para o jogo beneficente. O dia da chegada de Neymar foi um caos glorioso. O aeroporto de Maringá, cidade próxima, foi tomado por fãs e jornalistas. O carro que levava Neymar, escoltado por uma equipe de segurança discreta, demorou horas para percorrer o curto trajeto até a fazenda de Gustavo. Tamanha era a comoção nas ruas. Naú esperava na porteira, com um sorriso de orelha a orelha. "E aí, craque, seja bem-vindo Fazenda Gustavo ao Paraná. Esquece a pressão, aqui é só alegria." Neymar desceu do carro, visivelmente cansado da viagem, mas com um brilho nos olhos. "Embaixador, você é louco. Isso aqui tá mais movimentado que final de Champions." Os dois se abraçaram e a primeira coisa que Neymar pediu foi: "Cadê o tererê? E o churrasco?" Nos dias que se seguiram, Neymar treinou com o time, trocando passes com os garotos locais que o viam como um semideus. Ele jogava descontraído, dava dicas, ria das brincadeiras e se surpreendia com o talento bruto de alguns jogadores. Gustavo, por sua vez, aproveitava para mostrar sua fazenda e tocar modão para o amigo, que, para surpresa de todos, arriscava uns versos afinados entre uma risada e outra. A presença de Neymar trouxe uma energia sem igual. A história daquele convite inusitado se transformava em realidade, mostrando que, às vezes, a simplicidade de uma paixão pode ser mais poderosa do que qualquer contrato milionário. O dia histórico, Neymar, em campo pelo Atlético Clube Paranavaí, chegou o grande dia. Uma terça-feira atípica em Paranavaí, 3 de junho de 2025. O sol brilhava no céu azul do Paraná, mas a temperatura na arena do Atlético Clube Paranavaí estava escaldante, não apenas pelo clima, mas pela expectativa. O campinho modesto se transformou. Arquibancadas improvisadas lotadas, faixas de "Bem-vindo Neymar" e Atlético Clube Paranavaí, onde o sonho acontece. A multidão, uma mistura de moradores locais, fãs de Gustavo e curiosos de todo o Brasil, vibrava em um coro ansioso. O jogo era beneficente, contra um time amador da cidade vizinha, mas
A atmosfera era de final de Copa do Mundo. Gustavo Lima, vestindo a camisa 10 do Atlético Clube Paranavaí, caminhava pelo gramado, recebendo o carinho da torcida. Ele estava visivelmente emocionado, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Quem diria, seu João, nosso timezinho virou palco de craque mundial, sussurrou para o caseiro, que agora atuava como roupeiro honorário. Então, o momento tão aguardado, o locutor anunciou. E agora, com a camisa 11 do Atlético Clube Paranavaí, ele, que veio diretamente da Europa para realizar um sonho e fazer história em Paranavaí, Neymar Júnior. Um rugido ensurdecedor irrompeu da plateia. Foguetes de fumaça subiram, câmeras de celulares piscavam em massa. Neymar entrou em campo com um sorriso, acenando para a torcida. Ele vestia a camisa do Atlético Clube Paranavaí, uma cena que ninguém jamais imaginaria ver. A pressão dos grandes estádios estava ausente. Ali era só a pura alegria de jogar bola. O apito inicial soou e o jogo começou. Os jogadores do Atlético Clube Paranavaí, embora nervosos no início, rapidamente se soltaram. Ter Neymar ao lado era uma injeção de confiança e adrenalina. O craque, por sua vez, jogava em ritmo de treino, mas cada toque na bola era um espetáculo. Passes milimétricos, dribles desconcertantes que faziam os adversários passarem batido, e uma visão de jogo que abria espaços onde não existiam. Gustavo Lima, atuando mais recuado, era o maestro que distribuía as bolas para Neymar. Em um momento, Gustavo tentou um drible arriscado no meio-campo e perdeu a bola. Neymar, com sua velocidade característica, recuperou-a instantaneamente e, com um passe de calcanhar digno de gênio, deixou Gustavo livre para finalizar. O embaixador chutou e a bola foi para fora, arrancando risadas da plateia e de Neymar, que se aproximou rindo. Ah, embaixador, eu te deixo na cara do gol e você me faz isso? Tá faltando sofrência no chute, brincou Neymar, dando um tapinha nas costas de Gustavo. O primeiro gol do Atlético Clube Paranavaí, claro, foi de Neymar. Uma jogada individual que começou no meio-campo, passou por 2 marcadores e terminou com um chute colocado no canto. Do goleiro. A explosão da torcida foi ensurdecedora. Depois ele fez mais um e deu a assistência para um garoto da base do Atlético Clube Paranavaí marcar o terceiro, coroando o sonho do jovem atleta. O placar final foi 3-1 para o Atlético Clube Paranavaí, mas o resultado era o de menos. A verdadeira vitória foi ver Neymar jogando com a leveza de um garoto de Paranavaí, sem a pressão de milhões, apenas pelo amor ao futebol. Ao final da partida, exausto mas feliz, Neymar foi carregado nos ombros pelos jogadores do time. Gustavo Lima, com a camisa suada e o coração transbordando, abraçou o amigo. Neymar, você fez história hoje. Paranavaí nunca mais vai ser a mesma. Neymar sorriu cansado. E você, embaixador, me lembrou porque eu amo tanto esse esporte. Obrigado pelo convite, pelo churrasco e por essa experiência que eu não vou esquecer nunca. A noite terminou com um churrasco épico na fazenda de Gustavo, com muita moda de viola, risadas e histórias do jogo que seria contada por gerações. O Atlético Clube Paranavaí se tornou mais do que um time amador. Tornou-se um símbolo de que os sonhos, por mais improváveis que pareçam, podem sim se tornar realidade, especialmente quando a paixão e a amizade entram em campo. O eco do sonho, Paranavaí. Após a partida histórica, a terça-feira, 3 de junho de 2025, seria para sempre lembrada em Paranavaí como o Dia N, a visita de Neymar Júnior ao Atlético Clube Paranavaí, de Gustavo Lima, transformou a pequena cidade do Paraná em um ponto no mapa global, mesmo que por um breve e inesquecível momento. As imagens do craque em campo com a camisa amadora viralizaram em todas as redes sociais do planeta, gerando milhões de curtidas e compartilhamentos. A ressonância não se limitou ao mundo do futebol. A história da ligação inusitada da
A amizade entre o cantor e o jogador e do jogo beneficente tornou-se um exemplo de como a paixão e a simplicidade podem quebrar barreiras. Empresas de turismo começaram a notar um aumento no interesse por Paranavaí, com curiosos querendo ver o campinho onde Neymar jogou. A economia local, impulsionada pela movimentação de fãs e jornalistas, sentiu um fôlego novo. Para o Atlético Clube Paranavaí, a partida foi um divisor de águas. Os jogadores da base, que antes sonhavam apenas em jogar no time principal, agora viam seus horizontes expandidos. Treinaram com um dos maiores craques do mundo, receberam seus conselhos e, mais importante, sentiram o gosto de ser o centro das atenções. Alguns deles, com o vídeo da partida em seus currículos, começaram a ser observados por olheiros de clubes profissionais maiores. A camisa 11, usada por Neymar, foi emoldurada e exposta na sede do time, virando uma relíquia. Gustavo Lima, por sua vez, viu seu projeto social ganhar uma dimensão ainda maior. O Atlético Clube Paranavaí começou a receber mais apoio e recursos, permitindo a construção de melhores instalações e a expansão para mais categorias de base, dando oportunidade a centenas de jovens da região. O cantor, que já era um embaixador da música, consolidou-se como um embaixador de sonhos e oportunidades para sua comunidade. Neymar, após sua breve incursão no futebol amador, seguiu com sua carreira profissional, eventualmente assinando com um novo grande clube. No entanto, ele nunca se esqueceu dos dias em Paranavaí. Em entrevistas, ele frequentemente citava a experiência como um dos momentos mais puros e alegres de sua vida no futebol, um respiro de alma em meio à intensa pressão. A história da ligação do embaixador para o craque, que parecia uma piada no início, tornou-se um conto inspirador. Mostrou que, independentemente do sucesso e da fama, a paixão pelo jogo, a amizade genuína e a capacidade de sonhar grande podem criar momentos verdadeiramente mágicos, capazes de transformar uma pequena cidade do Paraná em um palco para um dos maiores craques do mundo e, de quebra, fortalecer a crença de que os maiores gols da vida são marcados fora de campo, na conexão humana e na realização de sonhos. Além do campo, o impacto social e o sonho que permanece à vinda de Neymar Júnior para Paranavaí, orquestrada por Gustavo Lima, reverberou para muito além das 4 linhas do campo. A história do Atlético Clube Paranavaí e seu jogo com o craque não foi apenas um evento esportivo, tornou-se um catalisador social para a região. Inspirados pela iniciativa de Gustavo e pela atitude de Neymar, outros artistas e empresários começaram a olhar para o interior do Paraná com novos olhos, buscando projetos sociais e esportivos para investir. A fama do Atlético Clube Paranavaí atraiu mais talentos locais e jovens sonhadores que antes, sem perspectiva, agora viam no futebol um caminho possível. O time, que começou como um hobby de Gustavo, transformou-se em uma verdadeira academia de formação de cidadãos, usando o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Gustavo Lima, em seu papel de embaixador da música, passou a ser visto também como um embaixador da esperança. Ele continuou a apoiar o time e a investir em projetos na comunidade, sempre lembrando a todos que o gol mais importante daquela partida com Neymar não foi nenhum dos que balançaram as redes, mas sim o gol da solidariedade e da acreditar nos sonhos, por mais loucos que pareçam. Neymar, por sua vez, levou consigo a leveza e a autenticidade que encontrou em Paranavaí. Aquele jogo amador no interior do Paraná se tornou um marco em sua carreira, uma reafirmação do prazer genuíno de jogar futebol, longe da pressão e do glamour. Ele frequentemente mencionava a experiência como um lembrete do porquê começou a jogar bola, pela paixão.
E assim, a história da ligação de Gustavo Lima para Neymar, que começou como uma piada de amigos e um sonho distante, floresceu em um legado duradouro. Paranavaí, o Atlético Clube Paranavaí e os meninos que um dia jogaram ao lado de um ídolo tornaram-se um símbolo de que a grandeza não reside apenas em títulos ou contratos, mas na capacidade de inspirar, conectar e transformar vidas, um passe, um gol e uma moda de viola por vez. O sonho, afinal, não apenas se realizou, mas continuou a inspirar muitos out. E os meninos que um dia jogaram ao lado de um ídolo tornaram-se um símbolo de que a grandeza não reside apenas em títulos ou contratos, mas na capacidade de inspirar, conectar e transformar vidas, um passe, um gol e uma moda de viola por vez. O sonho, afinal, não apenas se realizou, mas continuou a inspirar muitos outros. Um capítulo inesquecível na história de Paranavaí. História da ligação entre Gustavo Lima, o embaixador, e Neymar Júnior, o craque, não se tornou apenas uma lenda urbana ou um conto de fadas futebolístico. Ela se enraizou profundamente na cultura de Paranavaí, no Paraná, e ressoou como um lembrete vívido do poder dos sonhos e da amizade genuína. O Atlético Clube Paranavaí floresceu, impulsionado pelo reconhecimento e pelos investimentos que a visita de Neymar atraiu. O campinho modesto se transformou em um centro esportivo respeitável, com campos de treino bem cuidados, vestiários modernos e programas de desenvolvimento para jovens talentos que iam muito além do futebol. Muitos dos garotos que jogaram ao lado de Neymar naquele dia histórico encontraram oportunidades em grandes clubes, carregando consigo a inspiração de ter compartilhado o mesmo gramado com um ídolo. Gustavo Lima, com seu carisma e sua paixão pela comunidade, continuou a ser a força motriz por trás do projeto. Ele nunca se cansava de contar a história da ligação, sempre com um brilho nos olhos e uma risada contagiante, reiterando que o maior gol daquela partida foi a união e a esperança que ela gerou. A fazenda do embaixador não era apenas um refúgio, mas um ponto de encontro onde a música, o churrasco e o futebol celebravam a vida e a amizade. Neymar, em sua trajetória global, nunca deixou de mencionar a experiência em Paranavaí como um de seus momentos mais preciosos. Longe da pressão dos holofotes, ele encontrou a essência pura do esporte, um reencontro com a alegria infantil de jogar bola por paixão. Essa memória serviu como um ancoradouro de sua identidade, um lembrete de que, apesar da fama e da fortuna, a verdadeira felicidade estava nas coisas simples e nas conexões humanas autênticas. Assim, a inusitada parceria entre o cantor sertanejo e o astro do futebol mundial se tornou um legado atemporal, uma prova de que barreiras sociais, geográficas e profissionais podem ser superadas pela ousadia de um convite, pela força de uma amizade e pela magia de um sonho compartilhado. A história de Gustavo Lima e Neymar Júnior em Paranavaí, Paraná, é um hino à crença de que, no palco da vida, os lances mais bonitos são aqueles que tocam o coração e inspiram a todos a sonhar um pouco mais alto.